Bom dia ao Sr. Vice-Presidente da Câmara do Porto, ao Sr. Presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, minhas senhoras e meus senhores. Nós muitas vezes estamos a pensar em infraestruturas construídas de raiz, no caso particular do Porto, e neste caso vamos ver a rede de saneamento, é uma infraestrutura que já tem mais do que 100 anos. Como é que nós podemos adequá-la àquilo que nós temos uma visão de futuro? É isso que esta apresentação pretende dar resposta. Obrigada. Estamos com um pequeno problema. Sim, e está para baixo. A drenagem no município do Porto começa então em finais do século XIX, devido às epidemias que labraram na cidade do Porto. O município decide na altura promover um concurso que foi internacional e que permitia drenar a cidade. Não é que na altura já não existisse rede, porque em 1897 é feito um levantamento da rede de aquedutos que drenavam a cidade. Neste painel aplica-se o que é que estava definido para a cidade. Aparecem aqui duas infraestruturas novas, o injetor Shone e o tanque Shone. Isto porquê? Porque a empresa que ganha o concurso é uma empresa britânica, que o engenheiro principal era o Sr. Shone. Aqui permitimos-nos ver, então, mais ou menos qual é que era a zona da cidade a drenar, porque aquilo que nós hoje conhecemos como sendo a Foz não fazia parte do município. Portanto, o que estava a drenar seria dentro da linha roxa. No fundo, a bacia que apanha a norte ao Douro, a Ribeira da Granja, e depois da parte leste e até à zona do Rio Douro. Portanto, isto seria o município do Porto e, no fundo, é aquela parte que é mais densamente urbanizada, por assim dizer, e hoje onde nós temos os nossos serviços terciários. O investimento na altura foram 2 milhões de réis e o empréstimo, na altura também já havia condicionantes financeiras, terminaria em 79. Portanto, a nível de rede, o que é que nós temos? Como a parte orográfica da cidade do Porto assim o permite, existe uma zona baixa junto ao Rio Douro que foi instalada uma tubagem, que é denominada Intersetor Douro, à qual vão convergir diversos ramos, que são feitos por redes gravíticas. Nos pontos altos foram colocados os tanques Shones, nos pontos baixos a figura do injetor. Perguntam-nos agora o que é um injetor, o que é um tanque Shone e como é que isto funciona. Os injetores implicavam existir ar comprimido e, portanto, já os britânicos assim o preconizaram na altura em sobreiras, que era a extrema mais ajusante da rede. O tanque Shone é uma estrutura retangular que dispõe de um sifão que, no fundo, faz a vez. E agora já passou à frente. Pronto. Continuando, a nível de população residente, quais são as bacias que nós temos? Temos que são cerca de 27 zonas, estão aqui assinaladas e que operam, neste caso, uma população de 108 habitantes, mais 50 flutuantes. Temos de ter a noção, como já alguém disse, que a população do Porto é mutável e as perspectivas é que esta população vá diminuir. Nós depois teremos de ponderar os custos que têm a nível de dimensionamento de infraestrutura, realmente o que é que nós necessitamos para nos servir. Estas foram então as bacias que neste momento foram objeto de estudo e que permitem uma flexibilidade entre as etares. Porque o intersetor que vemos aqui na parte inferior, do ponto 2 ao ponto 23, liga às etares de Sobreiras e do Freixo. No fundo, nós temos, a nível de rede, nesta zona, 203 km de rede, temos 5 tanques Shones, 9 câmaras de carga e 13 injetores Shones. Foram feitos cálculos hidráulicos, tudo implica dimensionamento e, portanto, fomos ver quais são as necessidades de implementação. A nível das etares, portanto, temos aqui as nossas capacidades de tratamento, Sobreiras e Freixo. Como podem ver aqui na parte inferior, existe uma zona que não está ligada, que é aqui neste troço. O que é que isto acontecia? Até esta data, as etares funcionavam de forma autónoma. O intersetor, que no fundo é uma linha que liga as duas infraestruturas, a etar de Sobreiras e a etar do Freixo, estava dividido. Havia o que vai para a zona de Sobreiras, iria até Comércio do Porto, e o Mousinho iria para a zona do Freixo. Na altura, pronto, já estaria o professor Poços Martins nas águas do Porto, vamos flexibilizar o sistema, porque as etares podem ter que entrar em manutenção, e nós também podemos ajustar os caudais que vão para uma ou que vão para outra. E assim foi feito. Foi feito um estudo, com todos os órgãos na rede, foi feito o dimensionamento e ficamos a ver na parte inferior aqui, por exemplo,
estão assinalados os injetores e na parte superior, a nível de cotas, a posição de cada um dos nossos tanques, que entretanto alguns foram transformados em câmaras de carga. E fomos ver até onde é que nós poderíamos regular a nossa rede. Em função disso foram definidos vários cenários e definimos que poderíamos flexibilizar entre a zona de Massarelos e a zona de Gomes Freire. Portanto, no fundo, ficamos reduzidos a esta zona aqui à parte inferior. Isto quanto é que é? São cerca de 30% de todo o contributo da cidade nesta zona. Houve alterações que foram preconizadas, sim senhora, que nós ficamos a nível de equipamentos, ficamos com 4 câmaras de carga, 2 tanques sondes e 5 ou 6 injetores. A questão agora é como é que eu consigo mandar esgoto ou para as sobreiras ou para o freixo? Era a questão. Como é que eu posso automatizar os sistemas de forma a que a tarde de sobreiras ou freixo saibam que vai haver uma alternância de caudais? Com base nisto, nós vimos algumas das nossas condições. O que é que nós tínhamos? Tínhamos efetivamente uma rede de ar comprimido, temos uma galeria técnica e temos uma infraestrutura preparada para telegestão que iria do Freixo até Mouzinho da Silveira. Relativamente ao restante espaço em direção às sobreiras, temos a galeria técnica, portanto, praticamente a nível de caminho para cabos, tínhamos tudo disponível. A nossa necessidade, a nossa capacidade era a flexibilidade de escoamento, as melhorias, então aí já previmos um pouco mais à frente. Como é que eu consigo interligar o esgoto com o consumo e com o efeito que eu tenho sobre a cidade se eu precisar de intervir para fazer uma reparação? E aí é que nós precisamos de fechar as malhas, não só entre os próprios serviços, mas também com a Câmara e com os outros setores, para que automaticamente saibam que existe uma infraestrutura que tem que ser objeto de uma operação e vamos tipificar tempos e vamos melhorar o serviço à cidade, porque o nosso objetivo, no fundo, é servir melhor a cidade do Porto. Para tudo isto, o que é que nos falhava? A nível de eletricidade era passível de ser executado, mas o grande problema era como é que os dados iam transitar de uns pontos para os outros. E, portanto, havia uma necessidade de transporte de informação e aqui aparece uma necessidade. Fibra óptica. Toda a frente de Ribeirinha, que vai desde Pinheiro de Campanhã, mais ou menos, desde o Freixo até Sobreiras, não estava servida de fibra óptica. E, portanto, este processo que nós depois lançamos, que tem a ver, portanto, com a reformulação daquele troço que está amarelo, que é o troço central. A laranja e arroz são intervenções anteriores, existe outra que não está aqui assinalada e, portanto, esta zona era a zona intervencionar. Como é que nós, no âmbito desta intervenção, que era um coletor que estava em mau estado e que dava problemas, podemos também otimizar toda a rede? Como é que nós fazemos isto? É fácil, carregamos no botão. Para isto foi preciso necessário e pensar o que é que nós queremos. Temos plataformas de informação distintas e softwares distintos. A tarde de Sobreiras tem uma plataforma, a tarde do Freixo tem outra, os serviços terão outra. Era necessário que fosse uma plataforma aberta, que eles conseguissem comunicar entre si. Mas o que é que eu também quero a nível de gestão interna? Quero ter relatórios, quero ter base de dados. Quero saber quanto esgoto é que eu estou neste momento a obter em cada uma daquelas bacias, quanto é que eu estou a descarregar em cada uma das hectares. E, portanto, a partir daqui, nós já podemos descansar um pouco mais. Vejamos. Portanto, a nível de fibra óptica, isto é o contributo que as Águas do Porto deram para a cidade do Porto, e agora também fica aqui um pouco o repto para a Porto Digital, porque assim, o anel não está fechado, e é preciso cerca de 1,5 km que vai desde Largo António Callan até à Faculdade de Ciências, para termos redundância de dados. Isto é, se eu tiver uma ruptura neste momento em Mouzinho da Silveira, ou no meu intersetor, o dado que tudo que estiver em direção à Foz, não me chega à sede, a não ser que eu feche o anel. Portanto, aqui fica lançado também o repto entre as nossas entidades. A nível de equipamentos para dar suporte à automação que nós pretendemos, porque assim, cada uma daquelas bacias que os senhores viram em slides anteriores foram dotados de medidores de caudal. Dependendo do tipo de equipamento, se é um tanque-sonde, se é uma câmara de carga, se é um injetor, os equipamentos são distintos e, portanto, todos esses sinais, todos esses dados têm que me chegar à sede para poderem ser tratados, como também têm que chegar às hectares. E, portanto, como é que eu recebo um sinal, como é que eu o transfiro? Portanto, isto foram os equipamentos que foram aplicados e os quadros. Ali em cima uma junta de fusão, aqui é um quadro com tudo. E aprendemos termos novos, que é o pigtails e o patos cords, para quem não percebe que sou eu. Aqui temos uma dimensão 3D de todo o intersetor, pronto, que vai desde a hectare de Sobreiras, aqui embaixo, até à hectare do Freixo, que será naquele sítio. O ponto de cota mais alta que estamos limitados é Gomes Freire, e, portanto, Gomes Freire eu não posso mandá-lo para Sobreiras, porque senão toda a minha rede entrava em carga.
A nível deste troço, que é um troço que toda a gente conhece e passa por ele, Muro dos Bacalhoeiros, não sei se já repararam, aquele suporte que existe à parte lateral em direção ao rio é o nosso intersetor. Portanto, é uma infraestrutura que muitas vezes nós passamos por ela, nos serve e é imprescindível, porque quando tem uma ruptura o meu esgoto pode aparecer onde não deve. E o que é que nós, na altura, foi a questão lançada pelo professor Sousa Martins foi, é um pouco complicado, isto é uma zona turística, como é que eu posso reposicioná-lo? Então, optamos por entre o Infante e a Ponte Dom Luís, passá-lo através do túnel da Ribeira, na galerias técnicas que existem nas partes laterais. Portanto, este troço existe, continua operacional em situação de stand-by se eu tiver necessidade, todo o resto foi reposicionado. Aqui temos, por exemplo, o tanque chão, não sei se é mãozinho, como é que nós fazemos agora esta gestão? Em cada um destes nós foram colocadas válvulas. E nós, como temos ar comprimido, optamos por válvulas condutoras pneumáticos. A partir da sede, eu abro e fecho a válvula, ou mando para sobreiras, ou mando para o freixo. Ao longo da linha também tenho medidores de caudal para saber quanto é que me está a passar em cada uma das direções. Como é que eu vou adequar os equipamentos que eu já tenho? Aqui é uma solução, que são com medidor de nível e depois com, eu chamo de rato mouse, que faz medidor de pressão e velocidade, nível na parte superior. Outra situação, o injetor do ouro, que é visitável e presumo que muita da nossa plateia já tenha ido ou possa visitá-lo. No fundo, os injetores são duas esferas que funcionam com ar comprimido e, portanto, a elevação depende do ar comprimido que eu tenho. A nível de distância pode-me lançar até 1,6 km. E faz-me vezes não sei quantas bombas e, neste caso particular, estes injetores já têm mais do que 100 anos e continuam em funcionamento. A nível da galeria técnica, que é outra situação que eu tenho, como é que eu consigo meter lá as minhas infraestruturas? A galeria técnica vai desde a Alfândega até ao Largo António Calem, tem cerca de 1,60 m por 2 m, tem uma conduta de 600 na parte superior, tem um coletor de saneamento, que é o intersetor de ouro, e já tinha a linha de ar comprimido e também tinha forras para telegestão. Portanto, aqui também como é que eu posso melhorar, ou como é que eu posso instalar válvulas com atuador pneumático? Nós tivemos que deslocar a infraestrutura da parede para o meio da faixa de circulação. Vai-me perturbar a nível futuro manutenções e operacional na galeria? Vai, mas era a única solução que nós tínhamos. Estas três plantas, no fundo, acabam por indicar as infraestruturas que nós temos. Temos aqui a parte elétrica que foi necessário estender, porque sem eletricidade os equipamentos não funcionam. A nível de fibra óptica, temos aqui a ligação ao Bonfim. Nós viemos ligar a Pinheiro de Campanhã e fizemos esta frente marítima toda. À exceção, como lhe digo, chegamos até Sobreiras. Falta fechar então agora a malha, que é pela Rua das Condomínias até à Faculdade de Ciências. Desta forma também o trânsito poderá ter algumas mais-valias, pese embora para os condutores seja mais complicado. No fundo, estas foram as nossas mais-valias para a cidade. A nível de equipamentos instalados, temos ali, portanto, a parte de controle do ar comprimido. Um grande problema do ar comprimido são os condensados e é necessário ter purgas para retirar essa água. Os técnicos conhecem muitas vezes, ou já se aperceberam, numa conduta de ar comprimido parece que anda uma ondulação para trás e para a frente, parece o mar. Não, é a água que se vai precipitando. Aqui temos uma imagem dos injetores, com parte também já de automatização, já de equipamentos. Aqui é o ar comprimido com as derivações, porque também nós estamos a controlar o ar comprimido para saber que quantidade é que eu gasto por injetor. Aqui temos, portanto, as válvulas contadores pneumáticos, mais uma situação de ter um medidor de caudal e aqui um famoso quadro para passagem de dados. Neste momento, o sistema o que é que já permite, ou vai permitir muito brevemente? Temos a cidade do Porto, neste caso a frente ribeirinha, identificada pelos caudalímetros, e temos 23 válvulas, temos estes equipamentos todos para saneamento e para ar comprimido para gestão. O que é que isto permite? E o que é que foi definido a nível de infraestruturas? Estamos a trabalhar com SCADA e estamos a trabalhar com um protocolo de comunicação que se pretendeu aberto e que fosse uniforme e que fosse comutável a todos. Temos o TPC-IP. Poderá-se pensar porque é que não antes o Profibus é mais evoluído, é mais flexível. Neste momento, também o equipamento que estava disponível era só com essa variável.
Temos aqui uma situação de futuro, não propriamente com os capacetes, para fazer controle. Quem vai ficar responsável, em princípio, a exploração. Outros quadros que nós vamos ter a nível de controle da rede, com medidores de caudal, com os injetores, e ali em cima vê-se também uma solução que foi para os tanques sonos. Outro quadro, e finalmente os sinais. Quando houver um problema de ruptura, o meu sistema automaticamente informa-me que existe uma ruptura, que existe um problema. Para o futuro, nós também vamos ter então um controle de caudais, já temos aqui uma imagem recente de condomínios, do injetor do gás, depois vai-nos permitir traçar curvas para poder aferir se o meu sistema, se a minha programação estava bem feita ou se tem que ser ajustada, e também depois verificar se para cada bacia ou se para esta zona toda o consumo de água dos meus clientes está em consonância com o esgoto que eu estou neste momento a fazer chegar a cada uma das bacias, como tenho medidas pontuais, ou mesmo às hectares. Muito obrigada.